Most women are 7s, lusting after 10s, but being chased by 5s. When I heard this, it literally made more sense to me than any dating advice I'd ever heard. Ladies, if you're listening and you don't want to be single for the rest of your life, choose Adam Sandler. That's the type of man you want to marry. Fala, cowboys, beleza? Bom, vamos lá. Vamos ver se de fato esse conselho é bom ou não, tá? O que acontece é o seguinte, tá? Tem um detalhe que dificilmente você vai ver alguém que tá dando um conselho para o feminino vai utilizar. Pelo seguinte, o que aconteceu? Qual foi a coisa que ela olhou e pensou, caramba, é isso mesmo, que conselho maravilhoso. Que foi o seguinte, ela fez uma relação entre o número de mulheres que seriam nota 7, né, versus a situação delas em busca de caras acima da nota 7, né, caras ali, notas 10 da vida, enfim. A questão é o quanto que elas estão, entre aspas, né, fora de si, né, tipo, como assim? Por que você, uma nota 7 tá querendo uma nota 10, né? E ao mesmo tempo, jogando a situação muito mais para baixo, no sentido de que os caras que estão atrás são os nota 5. Sendo que é mais provável, na real, que se os nota 5 estão correndo atrás e os nota 10 não querem nada, é porque essa 7 aí talvez não tenha sido de fato um 7. Talvez seja um 5 também, né? Só qual que é o grande ponto, né? Por que muitas mulheres que em tese seriam nota 5 estariam adequadas, né? Por que elas acreditam que são nota 7? Elas acreditam nisso muito em função de como o mercado as enxerga, né? E o mercado consumidor, no caso, que seria o dos homens, né? Então, homens dos mais variados tipos têm interesse, né? E aí, se porventura ela libera o acesso, digamos assim, né? Caras, às vezes, até notas 10, 9, 8, enfim, interessados e tudo mais. E aí, a consequência na cabeça dela é de que ela está dentro daquele nível, né? Só que qual que é o grande ponto que eu já falei pra vocês algumas vezes? A diferença não tá necessariamente na nota real, tá? A realidade. Mas está na forma como o mercado te enxerga. Então, por exemplo, pode até ser que você de repente tenha aí... Vou usar exemplos de carros, né? Que são sempre muito bons, né? Pode até ser de repente que você tenha um veículo, né? Que em tese ele não entrega grande coisa, não tem grandes... Não tem grandes acessórios, não tem lá um motor especial nem nada assim, mas por alguma razão as pessoas olham para esse carro e pensam, nossa, eu quero esse carro, e aí acaba que a tabela dele não condiz com a realidade. Às vezes tem concorrentes, outros veículos, que entregam até mais, mas o mercado decidiu que eles custam menos, tá? Isso acontece muito, né? Tem algumas razões específicas para isso acontecer, sei lá. Por exemplo, um Honda Civic da vida, antigo, costuma ser caro, mas é por causa da questão, né, de que ele tem uma fama também, aquele negócio que não quebra, enfim. Né? Agora, fugi um pouco da ideia. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Eu quis dizer que, às vezes, se o mercado diz que custa X, mesmo que não tenha de fato valor para custar X, ele custa X. Então, assim, não é mentira dizer que muitas mulheres são nota 7, se a gente for considerar que quem dá essas notas são os homens, e os homens é que são os culpados por terem essa necessidade, essa vontade tão exacerbada que muitas das vezes eles valorizam perfis que não deveriam estar lá tão valorizados assim, e isso tem acontecido com uma frequência um pouco maior, né? E aí, qual que é o grande problema dessa dinâmica toda? O problema é o seguinte, então, graças a essa valorização e o fato dos homens serem muito sedentos, né, por muitas opções, por uma questão até meio, né, de que faz parte da nossa biologia, digamos assim, né, mesmo pro Shed, pro cara lá de cima ali e tal, nota 10, enfim, né, mesmo pra eles acabam descendo e a régua masculina é muito mais facilmente atingida, né, tipo, a régua do que o homem entende como atraente, belo do feminino, é muito mais fácil delas atingirem. Então, acaba que existe sim um número maior de mulheres se adequando a uma nota que poderia ser considerado 7 ou algo do tipo, enquanto que para os homens, justamente pela régua dela ser muito mais exigente em inúmeros aspectos, incluindo a beleza, muitos são tratados como nota 5, como um Adam Sandler da vida,
ou algo do tipo, né? E aí fica aquela coisa, casa com esse cara, essa é a melhor opção pra você e não sei o quê. Sendo que, na verdade, é um discurso que demonstra o claro indício de que esse relacionamento vai ser, mesmo que haja de fato um equilíbrio da beleza real, né? Num sentido do mercado, que daí poderia ser o tal do VSM, realmente a nota 7 ali que, né, se ela tivesse nascido homem, ela seria 5, né? Ela tá casando com um cara que tem um VSM teoricamente de 5 e vai se sentir prejudicada. Porque ela já se sente prejudicada se ela fosse uma 5 e case com 5, porque isso já não entrega a hipergamia, não entrega as características que ela necessita no sentido, né, de um avanço genético da sua prole ou algo do gênero, né? Então só aí já é um problema, em tese. Imagina então se você é 5, é uma moça nota 5 realmente, mas o seu VSM para o mercado, a sua visão do que você acredita que estão te entregando é 7, porém nenhum desses nota 7, 8, 9, 10 estão querendo casar com você, sobrou 5, mesmo que você realmente seja um 5, você se sente como um 7. É problemático. Você viu? Eu falei várias coisas, acho que até ficou meio difícil de entender, creio eu, mas acho que deu pra pegar a ideia, né? A ideia básica é que muitas delas não necessariamente são 7 na realidade, porque é praticamente impossível você considerar que nessa mistura genética toda, a beleza fica muito mais para um lado, para o feminino, do que para o masculino. Para mim não faz sentido, não tem lógica eu pensar assim. Eu acredito que, na verdade, o que acontece é justamente isso que eu falo sempre. E é o que eu vejo. Até porque o meu canal é sobre isso, é sobre aquilo que eu enxergo. O que eu vejo é que a beleza masculina é tão mais difícil de ser alcançada justamente porque o mercado delas é mais exigente, né? E, por consequência, quem dá o VSM para o masculino é a mulher, teoricamente, né? E aí, por consequência, vem isso. Vem o fato de que, para elas, a maior parte dos caras é nota 5, 4, 3, mas quando precisar, se por acaso for necessário, eles serão tratados com o que a gente chama de prêmio de consolação ou beta provedor e coisas do tipo. Então, se para elas isso pode parecer uma dica incrível, um conselho maravilhoso, né? Beleza, pode até ser, de repente, no sentido do que eu acabei de falar. Se nada der certo, vai atrás do beta provedor Adam Sandler, né? Ok, então se você é um Adam Sandler, eu digo pra você, tome muito cuidado e de preferência não dê relacionamento pra esse perfil, em especial se você sentir isso e qual que é um dos indícios principais dessa dinâmica, quando ela já tá numa idade um pouquinho mais avançada, tá mais desesperada, querendo ou não, querendo um relacionamento ali. Então tome cuidado, por exemplo, com os perfis ali na faixa, né, acima já dos 30 anos, que é a tendência da UOL surgir, vir aquela questão do meu Deus do céu, eu quero ser mãe ou algo do tipo. E sim, elas têm esse relógio biológico, quer elas gostem ou não, quer elas queiram ou não. Isso faz sim com que muitas, às vezes, acabem meio que aceitando a condição de se casar com um cara que elas julgam inferior, tá ok? Então tome cuidado com isso. Então essa é a minha dica. Se para ela a dica funcionou, e eu até imagino que possa ter em algum nível funcionado, para você eu jogo essa outra dica que para mim é muito melhor, tá bom? Então é isso, cowboys. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos.